Fala pessoal, tudo bem? Eu resolvi gravar esse vídeo para falar um pouquinho sobre o impacto do coronavírus, Covid-19, na economia real. Então, falando aqui de setores específicos para sair um pouco desse âmbito de vai ter impacto na economia, mas legal. Que impacto, em qual setor, de que forma que isso está acontecendo? Eu não vou falar aqui de todos os setores, mas vou falar de alguns que com certeza estão sendo impactados positiva ou negativamente. Tá legal? Meu nome é Ricardo Giacomo Maluf e antes de qualquer coisa eu queria te convidar para se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber as notificações. Esse é um incentivo importante para que eu possa cada vez mais produzir conteúdo de qualidade aqui no canal. Tá legal? Bom, eu tenho aqui a minha listinha, ela não fala de absolutamente todos os setores, mas ela fala de alguns importantes que estão sendo impactados com toda certeza absoluta, tá? Hoje é dia 24 de março, então a informação que eu estou passando aqui, ela tem a ver com o momento em que eu estou dizendo ela. As coisas têm mudado de maneira bastante rápida. Se você estiver assistindo isso muito depois do dia 24 de março de 2020, essas informações podem não estar atualizadas, então vale você ter essa informação, saber disso, tá? Então vamos lá. Quais são os principais setores que estão sendo positivamente impactados? Eu acho legal falar do positivo porque a gente tem uma ideia boa do que está acontecendo de negativo, que eu vou falar daqui a um pouquinho dos setores específicos, tá? Então, assim, do ponto de vista bom, né, quais são os setores que estão se beneficiando, que estão ganhando com essa crise aí de reclusão das pessoas em suas casas? Acho que o primeiro deles, não precisa ser um gênio para descobrir que esses aplicativos de entrega, né, como iFood, Rappi, eles estão tendo um crescimento bastante grande. Existe até uma certa dependência de alguns perfis que estão em casa e que não cozinham ou que cozinham e estão se virando para trabalhar. E então os aplicativos de comida estão se beneficiando bastante nesse momento. Não só o Rappi, não é só comida, né? Ele faz outras coisas também, mas vamos dizer os aplicativos de entrega, né? Aluguel de laptop. Aluguel de laptop é o tipo do negócio pouco óbvio para todos nós, né? A gente viu algumas empresas nascendo aí ao longo dos últimos anos. Eu tenho visto algumas empresas que a gente atendeu ao longo desses últimos anos na minha empresa, na Dorset, e a gente percebe que esse negócio de aluguel de laptop vem aos poucos crescendo e deu um pico agora, nesse momento em que as empresas precisam mandar os seus funcionários para casa para trabalhar a partir de casa. Então absolutamente um pico fora do normal, assim, um crescimento absoluto aí nas vendas. Nesse caso é aluguel, né? Receita de aluguel. Telemedicina. A gente sabe que hoje em dia os profissionais da saúde estão sendo muito impactados por essa crise, né? Existem alguns poucos profissionais que não saem da rua, né? Não conseguem estar reclusos, né? O que faz com que quem esteja recluso tem quase que um status de luxo em poder se manter recluso. A gente não percebe isso porque a gente está tão chateado de ter que estar em casa, de não poder sair na rua, mas a gente não percebe muitas vezes que é um luxo poder ficar em casa. Existe uma série de perfis de profissionais que não podem sair, não podem deixar de sair de casa, eles precisam estar na rua. Então existem os profissionais de saúde, que acho que são os principais heróis aí dessa fase da crise aí do coronavírus, do Covid-19. Eles estão atendendo as pessoas nos hospitais, estão ali expostos ao vírus, né? Tem ali uma maior chance de contaminação e ainda assim não deixam de exercer o seu papel. Então existe, ao mesmo tempo que existe uma demanda muito grande por saúde, existe uma crise no setor de saúde. Então não dá para dizer que é bom para o setor de saúde tudo que está acontecendo, porque bom é o crescimento dentro de certos limites, dentro de certos parâmetros, né? Quando a coisa sai do eixo e sai ali do gráfico, fica um pouquinho mais difícil de lidar com a situação, inclusive lidando aí com as questões humanas, né? Com toda a dificuldade que esses profissionais de saúde estão tendo para conseguir lidar com isso. Eu tenho amigos médicos que são ótimos médicos e tem gente que está alugando uma nova casa para não ter que voltar para suas famílias ao final do dia.
Então a gente consegue começar a entender o nível de compromisso que essas pessoas têm com a grande população ou com os seus clientes, a depender se é público ou privado, e é incrível assim ver a dedicação desses profissionais. Então o setor de saúde eu não diria que está sendo bom para o setor de saúde, porque está difícil de administrar tudo isso, né? Mas por outro lado, a telemedicina, que é um tipo de medicina praticada à distância através de tecnologia, ela vem crescendo astronomicamente, ao longo desses últimos dias, porque a demanda por esse tipo de serviço está muito grande, né? Então as startups que focaram nisso aqui hoje estão nadando de braçada. Um outro setor que mais ou menos parecido com o setor de saúde, que está na categoria de que a demanda por esse tipo de setor aumentou muito, mas não necessariamente é uma boa notícia, mais ou menos parecido com o de saúde, são os supermercados, né, ou os mercados. Então as pessoas estão fazendo uma corrida para abastecer suas casas e com isso cria-se algumas crises. Existe uma crise de demanda, existe uma crise de oferta de bens, né? Então a logística está travada, o fornecimento está começando já a ter alguns gargalos, e o outro lado complicado dessa história toda é que as pessoas estão comprando para armazenar, o que significa que tem um pico de vendas agora para os supermercados e daqui a pouco vai ter uma queda de vendas, porque as pessoas não vão estar mais comprando lá porque vai estar tudo estocado. Então é um pouco complicado, tem a questão da logística, dos fornecedores, tem a questão da estocagem, né, de uma venda desproporcional no momento que deve cair depois, e também tem o mesmo problema dos profissionais de saúde, que são os profissionais do supermercado, que precisam estar presentes lá para poder atender o público, né? Então o supermercado está aqui do lado que foi atingido pelo aumento de receita, não necessariamente nesse caso bom. Então aqui eu falei de aplicativos de entrega, foi um impacto bom para esse setor, né? Bom é relativo porque a gente está vivendo uma crise, mas teve um impacto positivo no setor de entregas, de aplicativos de entrega, comida e outras coisas, de aluguel de laptops, telemedicina. Dois outros setores que tiveram impactos positivos de receita, mas não necessariamente impactos positivos para o modelo de negócio, saúde e supermercado, né? Então, e aí vamos falar um pouco dos setores que tiveram os impactos negativos aí, não tem o que falar, é ruim em todos os sentidos, né? A gente tem os setores de eventos, então eu conheço alguns empresários de eventos, tá bastante complicado, né? Porque você não pode ter aglomeração, as pessoas não podem estar próximas umas às outras, então ficou muito complicado fazer qualquer tipo de evento, foi praticamente tudo cancelado, postergado, e o que não foi postergado foi cancelado sem data de refazer o evento, né? Então, e quando a gente fala de evento, a gente está incluindo também aí junto os hotéis, né? Que dependem bastante dessa linha de negócio de eventos, né? Viagens, quando a gente fala de viagens, a gente está falando de companhias aéreas. Eu lembro, outro dia eu postei no meu Instagram que as companhias aéreas na bolsa, se não me engano, anteontem estavam valendo 20% do seu valor original antes do início da crise do coronavírus. Então, perderam 80% do seu valor de mercado em bolsa, né? Companhias aéreas, existem companhias de viagem mesmo, né? Além dos hotéis que a gente já falou, que foram não só impactados pelos eventos, mas também pelas viagens. Setor imobiliário, quando a gente fala de setor imobiliário, lançamentos foram postergados, e além dos lançamentos que foram postergados, existem os aplicativos imobiliários, aí, como Quinto Andar, tal, que dependem do encontro físico ou de uma visita para que o aluguel ou a venda, no caso do Quinto Andar, o aluguel, mas existem outros aplicativos também para venda, e necessariamente o mercado imobiliário como um todo passa a ser impactado, já está sendo impactado. Restaurantes, obviamente, todos os restaurantes que não tenham migrado para um modelo de delivery, que sejam muito dependentes no seu modelo tradicional de estar presencialmente no restaurante para comer, esses estão sendo brutalmente impactados. Aí a gente entra naquela questão dos negócios locais, né? Alguns negócios locais a gente tem visto muita publicação na internet para valorizar o negócio local, porque o negócio maior consegue sobreviver com aporte de caixa de acionistas que são maiores, mas existem negócios
pequenos, locais, de bairro, e que esses não necessariamente conseguem sobreviver sem o seu caixa ali do dia a dia, né? Dificilmente ele consegue tendo aportes até viver para manter a sua sobrevivência durante muito tempo. Então complicado isso aí, né? Entretenimento de maneira geral, né? Então cinema, teatro, tudo isso está sendo brutalmente impactado. Call centers, né? Os call centers, que são aquelas pessoas que fazem as ligações em nome das empresas, né? Ou recebem. Os call centers estão sendo impactados de maneira bastante rígida ali, não rígida, mas bastante forte, por conta do motivo de que as pessoas elas fazem o call center uma do lado das outras, né? Então eu já na minha empresa a gente já atendeu empresas de call center com 25 mil funcionários. Então você imagina como é que essas pessoas elas se alocam ali dentro de um prédio, uma do lado da outra, e aí começa a faltar álcool gel, começa a faltar material de higienização, e essas pessoas começam a ficar bastante preocupadas, fica difícil dessas pessoas fazerem home office, trabalharem em casa, porque a empresa não tem como disponibilizar um laptop para cada um, disponibilizar rede de internet, garantir que a energia está ali direitinho, que vai funcionar. Então, bem complicada a crise do setor de call center, e varejo, de maneira geral, está sendo impactado porque a gente sabe, né? Tem shopping fechando, lojas de rua estão com movimento baixíssimo, muitas já fecharam. Então eu achei importante, acho que é quase que uma informação aqui para a gente ter em mente sobre a perspectiva de entender o que acontece na economia real enquanto cidadão ou enquanto cidadãos, e a gente precisa entender o impacto em cada setor da economia. Eu acho que esse aqui é uma informação para que você tenha aí e consiga começar a entender o que está acontecendo no cenário de maneira geral. Tá legal? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de curtir se você achou interessante ou compartilhar com quem você acha que possa se beneficiar, tá bom? E a gente se vê em breve aí nos próximos vídeos. Até lá!